Olá, meus irmãos. Vamos dar continuidade então ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos quase ao final do capítulo 3º, Há muitas moradas na casa do meu Pai, e vamos falar alguma coisa hoje sobre o item Mundos Regeneradores. É muito interessante os ensinamentos que nos foram dados a respeito dos mundos regeneradores. E aqui nós lemos e estudamos alguma coisa que foi apresentada pelo espírito de Santo Agostinho em reunião mediúnica lá na equipe mediúnica de trabalho mediúnico de Allan Kardec em Paris em 1862. E Santo Agostinho nos trouxe essas informações sobre os mundos regeneradores. Ele está um passo a mais do mundo de expiação, que é o que nós estamos hoje aqui, que nós estudamos no vídeo anterior. Então, ele habita seres encarnados ainda em corpos materiais como o nosso, mas são espíritos mais elevados, ou seja, que passaram do mundo de expiação e prova e já reencarnaram nos mundos de regeneradores ou de regeneração. Assim, são espíritos que já estão evoluindo. Mas é interessante uma coisa que Santo Agostinho nos trouxe. No mundo de regeneração, que é esse superior ao nosso, o mal ali, a ignorância no comportamento ainda existe para aqueles espíritos reencarnados no mundo de regeneração. É lógico que não é como aqui no nosso. Aqui, a ignorância, o mal e o bem estão equilibrados, quando na verdade nós podemos até afirmar que o bem aqui se sobrepõe ao mal, não em muita quantidade, mas um pouco mais. É lógico que nós podemos chegar a essa conclusão analisando as pessoas que nós conhecemos, nossos colegas, familiares, amigos, pessoas que nós temos contato, onde apesar de muitos de nós cometermos erros, os erros muitas vezes não são levados por um comportamento de maldade, um comportamento de querer prejudicar o outro. Muitas vezes um comportamento de ignorância, por querer se dar bem, né? Levando em conta o nível de egoísmo que ainda possuímos aqui. Mas lá no mundo de regeneração, o bem se sobrepõe ao mal, em muito. Mas o mal ainda existe, o comportamento equivocado ainda existe. E olha o que é interessante. Aqueles que lá estiverem encarnados e que não se adequarem à sociedade de espíritos encarnados no mundo de regeneração, numa outra oportunidade reencarnatória, poderão vir ao mundo de expiação e prova, como o nosso que está aqui hoje, que nós conhecemos muito bem. Interessante isso, por quê? Porque nós sempre falamos que o nosso mundo de provas e expiações hoje está passando por um processo evolutivo, já se preparando para entrarmos no nível de mundo regenerador. E aqueles que não estiverem adequados na evolução da nossa sociedade atual vão reencarnar em mundos expiatórios, que existe uma infinidade nesse mundão de meu Deus. A mesma coisa para aqueles que estiverem no mundo de regeneração. Uma vez que recebeu a oportunidade de reencarnar no mundo de regeneração, que está a um nível superior ao nosso, e se não se adequar àquele mundo, retorna numa outra encarnação ou reencarnação para o mundo anterior. Mas isso é degredo, isso é uma punição de nosso Pai, do Criador? De maneira alguma. É simplesmente uma bênção, uma misericórdia, porque
o espírito que não estiver adequado àquela sociedade onde o bem prevalece, ele vai estar deslocado, ele vai estar em sofrimento, porque o seu comportamento vai ser totalmente diferente dos demais aonde ele se encontra. Então ele vai reencarnar na outra oportunidade num mundo onde a maior parte da sociedade está no mesmo nível evolutivo que ele se encontra. Então, nós podemos compreender aí como Deus trata com os seus filhos, com grande amor e misericórdia, porque Ele não nos impõe algo além das nossas forças, além das nossas condições de suportar as dificuldades. Aí lembramos daqueles ensinamentos antigos, né? Que o Pai não nos dá um fardo mais pesado do que possamos carregar. Isso é uma lei que vigora em todos os mundos, em toda a escala evolutiva. E a misericórdia do Pai está presente neste ato também. Se nós não nos adequamos aqui no mundo mais elevado, retornamos para um outro onde é mais adequado para a gente. Mas lá, no mundo de regeneração, segundo informações que nos são trazidas, no presente caso por Santo Agostinho, espírito de Santo Agostinho, lá habitam aqueles espíritos que estão em recuperação. Como se fosse aquele período após uma cirurgia drástica que nós passamos, depois nós entramos em recuperação, onde nós ficamos mais calmos, onde nós não nos atiramos nas atribulações do dia a dia, porque nós já percebemos as nossas limitações, então nós agimos de maneira mais pacífica, mais tranquila. Como passamos por momentos difíceis, já temos uma outra maneira de enxergar o nosso próximo, com mais benevolência, com mais compreensão. Então, no mundo de regeneração, ele é um mundo de transição. Olha que interessante. Ele é um mundo de transição, onde ali nós nos preparamos, porque saímos de um mundo de grande atribulação, como o mundo de provas e expiações que nós estamos, e ali é onde a gente vai se recuperar, onde a gente vai passar por várias encarnações, várias e várias reencarnações, nos mundos de regeneração, que são mundos de transição, nos preparando para os mundos celestes, para outros mundos superiores. Então, nós observamos o carinho de Deus, que nos coloca em locais onde nós temos todos os recursos para melhorar a nossa conduta, melhorar o nosso conhecimento, estimulando a nossa inteligência através do aprendizado, estimulando a nossa conduta moral diante do nosso próximo. E dessa maneira vamos melhorando cada vez mais. Então, o mundo de regeneração é aquele ambiente onde nós não vamos ficar com medo quando chegar o momento do nosso desencarne. Porque no mundo de regeneração, da sociedade, eu digo, o conhecimento da sociedade, da sua condição de espírito imortal, é muito mais claro e evidente do que o conhecimento hoje no mundo de expiações, que nós somos espíritos imortais. Aqui, poucos estão dispostos em olhar para frente. A maioria de nós, infelizmente, aqui ainda vive o dia a dia para a satisfação dos seus desejos materiais, a busca da felicidade material e assim por diante. Poucos olham na frente,
ou somente depois de muita vivência, quando passam por situações difíceis, que começam a fazer reflexão a respeito da sua essência espiritual. No mundo de regeneração, esse conhecimento é normal, é comum para todos. Então, diferente daqui, quando nós, no mundo de expiação, quando chegamos perto do desencarne, a maioria de nós fica apavorada, com muito medo, com dúvida do que virá, a vida continua, não continua, o que será de mim, como será que eu vou estar, será que eu vou estar num ambiente de sofrimento, será que eu vou estar num ambiente só de felicidade eterna? Enquanto que lá no mundo de regeneração, o conhecimento da continuidade da vida, da maneira como nós vivemos, como consequência daquilo que nós fazemos, é natural. Então não existe o medo do desencarne. Não existe esse medo. Lá é um processo natural. E a comunicação com os espíritos desencarnados e os encarnados no mundo de regeneração, ela é muito mais simples, muito mais fácil do que aqui. Lá, a comunicação entre mentes de encarnados e desencarnados, ela é muito mais facilitada, justamente por causa desse nível evolutivo que nós estaremos quando lá estivermos. Então esse é o nosso objetivo aqui hoje, de aprendermos o que precisamos fazer aqui para estarmos numa condição melhor amanhã, ou seja, quando desencarnarmos. Será que nós estamos trabalhando tudo isso que estamos aprendendo para o nosso bem, para estarmos lá na frente num mundo melhor? Ou nós ainda vamos estar num mundo igualzinho ao que estamos aqui hoje? Nada de errado com isso, porque o aprendizado é contínuo e a escola que o Pai nos dá é adequada ao nosso nível de evolução espiritual. Meus amigos, então compreendemos hoje que o próximo passo na escala evolutiva é para um mundo de regeneração. A nossa sociedade está caminhando para isso. Por isso que estamos vendo aqui hoje que o caldeirão está fervendo, porque muitos espíritos que estão aqui tendo a oportunidade da presente reencarnação não estão compromissados com a sua evolução moral. Por isso que nós vemos muitos acontecimentos que trazem sofrimento aqui em nossa sociedade. Esses espíritos, após o desencarne, irão reencarnar em mundos de expiação novamente, enquanto que a sociedade que estiver com boa vontade e trabalhando para o seu aprimoramento pessoal e do seu próximo, vai preparar um salto para o próximo degrau, que é do mundo de regeneração. Então a nossa Terra está caminhando para isso, a nossa sociedade está caminhando para isso. Muitos irmãos que não se esforçam vão permanecer no mundo de expiação. Naturalmente, terá que reencarnar num outro mundo, não na Terra, porque aqui já estará num outro nível, no mundo de regeneração. Quando isso vai acontecer? Não sabemos. Nós estamos passando por essas tribulações, estamos passando por esses momentos difíceis que nós enxergamos simplesmente pelo raciocínio lógico da nossa inteligência, vendo como a nossa sociedade está passando nesse momento muitos confrontos intelectuais, muitas argumentações difíceis, estão esquecendo do sentimento do amor ao próximo, da compreensão. Esses não poderão estar aqui ainda na Terra quando ela der o salto para o mundo de regeneração. Vamos nos esforçar para acompanharmos essa evolução. Senão, vamos continuar estudando em outros mundos de expiação. Meus amigos, que Deus abençoe a todos. Vamos à oração de encerramento. Mestre Jesus, nos abençoe e nos fortaleça.
que possamos aproveitar todo o conhecimento que estamos adquirindo para melhorar o nosso comportamento, que tenhamos condições de acompanhar a sociedade que encaminha para um salto na sua evolução, que possamos estar nas próximas reencarnações numa sociedade melhor, mais evoluída, num mundo melhor, mais evoluído, no mundo de regeneração. Mas se assim não conseguirmos, sabemos que o Senhor estará conosco, que nunca nos abandona e que irá nos preparar um ambiente adequado para o nosso exercício, para o nosso aprimoramento. Assim seja. Meus amigos, fiquem na paz de nosso Mestre Jesus. Um abraço.